Eu morei com meus pais até me casar. Eu fui aquela pessoa, aquela menina que foi colégio, faculdade, pós-graduação, para depois trabalhar. Completamente diferente do meu marido que trabalha desde os 9 anos de idade. Aqui o povo chama que é aquela menina patricinha, né? Enfim. E o meu sonho, na época de adolescente, era ter a minha liberdade financeira. Então, a gente entra na faculdade mais ou menos 17, 18 anos. Entrei para a faculdade, estudei, me formei. E sabe quando você está lá estudando, e no último ano da faculdade, apresentando TCC e tal, e você quer ali a sua carta de alforria. Você quer realmente ter a sua liberdade. E eu sonhava com essa liberdade. Sonhava muito. Me casei antes de me formar, no meu primeiro casamento. Me casei antes de me formar, já também querendo essa liberdade, querendo. A liberdade na minha cabeça era: eu tinha de ter dinheiro e sair da casa dos meus pais. Eu queria dessas duas coisas: eu queria dinheiro e sair da casa dos meus pais, parar de depender dos meus pais, ter o meu dinheiro e fazer o que eu quiser fazer, enfim. Na época, a minha cabeça era essa. E a minha expectativa era ter essa liberdade financeira, né? Ter dinheiro. E eu nem pensava em muito, não. Eu queria dinheiro para sair com as minhas amigas, sair para onde eu quiser, comer o que eu quisesse. E aí, a minha primeira liberdade que eu conquistei foi o meu primeiro casamento. Liberdade porque eu queria sair da casa dos meus pais. Então, por isso que eu digo que é liberdade. Me libertei das casas dos pais, né? Enfim, e a segunda liberdade foi quando eu me formei. Me formei, porém, não foi tão fácil assim, porque a gente se forma já pensando que vai ganhar aquele piso salarial, né? Porque qualquer curso que você entra, se você fazer, por exemplo, um curso técnico, você faz o curso técnico e aí a pessoa te ilude lá, ó, se você fizer isso aqui, você vai fazer isso aqui, aqui é o material que você vai ter durante os tantos anos do seu curso e você vai ganhar X. Acho tão interessante as pessoas que trabalham dessa linha, porque não é desse jeito. As pessoas não te ensinam como você vai ganhar dinheiro. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Eu estudei anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica, enfim, cinesiologia, traumatologia, enfim, por aí vai. É uma gama de coisas para estudar na fisioterapia. Mas eu não estudei vendas, eu estudei depois. Comprei livros, li. Eu não estudei como é que eu vou lidar com o paciente, quanto que eu vou cobrar. Então, tudo isso a gente não aprende. E como eu vivia numa bolha, na casa dos meus pais, era da escola para casa, da casa para a escola, ou para a casa dos avós, primos, enfim, era muito preso ali naquele mundo, naquele mundinho. Eu só tinha aquilo ali de visão. Então, na minha cabeça, eu não sabia o que fazer. Não sabia nem pagar uma conta. Acredite, passei por isso. Tenho até vergonha hoje de falar isso, porque, meu Deus, como é que a pessoa não sabe pegar e pagar uma conta? Pois é, a primeira conta que eu paguei, que na época, hoje você paga pelo celular, mas na época, no meu primeiro casamento, estou no segundo casamento, tá? Meu primeiro casamento, quando eu fui pagar uma conta, eu fui me tremendo de medo de pagar esta conta. Era uma conta de luz. Eu paguei, podia pagar nas lotéricas, eu paguei na farmácia. Nessa época eu pagava conta na farmácia também. Tem uma mosca aqui enchendo o saco. Aí eu fui na farmácia, peguei a fila, não sabia o que fazer, era só dar a conta e o dinheiro, não era para fazer mais nada. Só que na minha cabeça ia acontecer mais alguma coisa, a pessoa ia me perguntar alguma coisa e eu não ia saber responder. Enfim, era um bicho de sete cabeças na minha cabeça que não sabia o que fazer. Enfim, passei por isso. Então, a expectativa às vezes é uma coisa e depois é outra. Por exemplo, eu estou no segundo casamento, meu primeiro casamento não deu certo. Estou no segundo, se Deus quiser, vai continuar aqui até o quê? 11 anos que eu tô casada. Meu primeiro casamento só durou 3 anos e meio. E o segundo, 11 anos que eu estou casada. E a gente sempre tem uma expectativa, não é verdade? A gente tem a expectativa de que, se eu for fazer, por exemplo, curso técnico de enfermagem, eu acho que o piso salarial é uns 4 mil. E aí, quando você vai se inscrever para o curso técnico de enfermagem, a pessoa te vende aquilo ali, ela já está treinada para te vender, e você acaba
com aquela ilusão de tipo assim, vou fazer 2 anos e meio de curso técnico e vou ganhar esse piso aqui. Aham, vai pensando que é fácil. Não é fácil, não. E algumas pessoas que trabalham nessa linha de leis da atração, que eu gosto muito também, mas algumas pessoas trabalham dessa forma assim, se você disser que é difícil, vai ser difícil. Aí eu não concordo muito com essa linha, porque eu tenho outra visão também. Eu também não posso pegar e dizer assim, foi fácil, vai ser fácil. Não, eu passei por isso, eu vivi aquele processo, eu sei o quanto eu passei dificuldades no primeiro ano, principalmente, de pós-graduada, entendeu? Então você faz um curso, você faz uma faculdade, você tem a ilusão daquele diploma. Eu tenho aqui o diploma. Cara, o diploma está engavetado desde quando eu me formei, há 11 anos. Eu não sei nem onde é que está, deve estar em alguma gaveta por aí. Eu sei que está por aqui, mas eu não sei onde é que está, não. Enfim, ninguém vai chegar para ti e pedir teu diploma, não. Um papel, não. Cadê? Me comprove. Agora você tem que, por exemplo, no meu caso, eu tenho que ter o número do conselho, né? Eu pago o conselho de fisioterapia, tem que ter o número do conselho. E a realidade é outra. E vem o choque, né? Aquele choque de tipo assim, tá, me formei, e agora? E agora que você começa a colocar seu currículo em um monte de lugar, porque todo mundo te ensina a ser CLT, ninguém te ensina a ser empresário. E aí, por exemplo, o que é que aconteceu comigo? As pessoas queriam me contratar para trabalhar por convênio. E o convênio, não vou dizer qual era o convênio, tá? Mas tinha um convênio que é um dos melhores daqui da minha cidade, de Fortaleza. O convênio ele pagava R$ 5 por paciente, para o fisioterapeuta, tá? R$ 5. Dos R$ 5, 2,60 era de imposto. Então eu recebia 2,40. Eu fui fazer umas contas no papel e digo, mãe, é o seguinte, não precisava nem eu ter estudado, era só a senhora ter me dado esse dinheiro. O dinheiro do curso de fisioterapia, que é caríssimo a mensalidade, fora todos os materiais de fisioterapia. Igual a odontologia, você vai fazer uma graduação de odontologia, gente, é caríssimo. Graduação é caro, não é barato. E aí você chega, faz um curso desse, para quando você for trabalhar, você receber quase nada. É muito desvalorizado. E eu acredito que tem outras profissões também que são muito desvalorizadas. E eu não queria aquilo para minha vida. Eu digo, pois eu vou ser autônoma. Eu não vou trabalhar para ninguém, não. Eu vou ser autônoma. E decidi ser empresária. Só que eu também não sabia ser empresária. Como é que eu vou fazer agora? O que é que vai acontecer? E aí a gente tem família, amigos, e essas pessoas vão te indicando e você vai atendendo essas pessoas. Claro que no começo eu cobrava bem baratinho e depois, com o tempo, eu fui aumentando. Mas eu falei uma coisa agora que eu quero que você se questione. Tudo que eu falar aqui, se questione. Será que eu realmente preciso cobrar barato porque eu acabei de me formar? Porque é o que eu falei aqui. Claro que eu cobrei barato. Mas hoje eu entendo que eu cobrei barato porque eu não tinha confiança em mim. Porque não tem curso, não tem faculdade daquilo que você quer fazer para a sua vida, que eu digo assim, curso de enfermagem, curso de fisioterapia, curso de sei lá o que, acupuntura, enfim, não tem curso que chegue e te dê essa confiança. Os cursos livres que tem por aí, de lei da atração, enfim, essas coisas todas, são excelentes. Mas a confiança, ela vem de dentro. Então, claro que eu cobrei barato. Por que eu cobrei barato? Eu cobrei barato porque, na minha cabeça, eu só poderia cobrar aquele valor. Porque eu tinha acabado de me formar, não tinha experiência e as pessoas não iam me pagar. Então, eu já tinha aquela crença de que as pessoas não iam me pagar. Eu acreditava naquilo. Por eu acreditar naquilo, era aquilo que acontecia na minha vida. Eu não tinha maturidade, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E foi um choque muito grande, porque eu não tinha carro e tinha que comprar maca. Eu comecei a atender na cama, comecei a atender idoso,
peguei o dinheiro, comprei meu primeiro ultrassom de fisioterapia e aí vai. E me encontrei na drenagem. Na verdade, drenagem era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu queria muito trabalhar com toque. Fisioterapia já trabalha muito com toque, né? Mas eu queria trabalhar com aquele toque humanizado, sabe? O cuidado, aquela energia. E a drenagem eu gostava muito porque dava um resultado imediato. E é muito bom você ver o resultado imediato. E as pessoas gostam de ver resultado imediato. Então, o que eu imaginava quando eu me formei é que eu já ia ganhar o piso salarial do fisioterapeuta. Não sei quanto é hoje, porque eu sou empresária, não sou CLT, mas eu acredito que o piso salarial do fisioterapeuta seja em torno de 4.500 por aí. Então, eu morava com meus pais. Não, me formei, eu já morava com o marido. Eu morava com o marido, dependia do marido. Meus pais me ajudavam financeiramente. E eu queria ter o dinheiro para parar de pedir até para você comprar um absorvente. É muito ruim quando você depende das pessoas, principalmente a gente, mulher. E aí você tem as necessidades básicas e você, tipo, compra um absorvente para mim, me dá dinheiro para comprar absorvente. E o shampoo que você quer, também você não consegue comprar aquele shampoo que você quer porque o dinheiro não dá. Então, eu queria essa liberdade, eu queria ter o meu dinheiro, sabe? E queria ter minhas responsabilidades também, porque quando a gente casa, a gente também tem as responsabilidades dos gastos, entendeu? Então, quanto que eu achava que eu ia ganhar? Eu achava que eu ia ganhar o teto, 4.500. Primeiro mês eu ganhei R$ 435. Era o preço que eu cobrava. Eu tenho um pouquinho de dislexia só. Eu não sei o valor que eu falei aqui, mas eu vou falar novamente. Eu cobrei 450. Foi. Eu devo ter falado outro número, eu tenho quase certeza que eu falei outro número, mas foi 450. 450, 10 atendimentos de fisioterapia. Ou seja, R$ 45 na época lá. Foi em 2011. 2011. E eu só tinha um paciente e eu ganhei esse valor. Aí desse valor, eu fui juntando, juntando, atendendo outras pessoas, até comprar o primeiro aparelho. Comprei primeiro a maca e depois comprei o aparelho. Quando eu comprei a maca, eu comecei a treinar drenagem na família. Eu treinava na minha mãe, treinava na minha irmã, treinava nas amigas, treinava nas primas, treinava em um bocado de gente. Demorava uns 4, 5 horas fazendo drenagem no povo, porque eu não tinha a prática, a técnica, e eu fui aprendendo sozinha. Sozinha, porque assim, na fisioterapia você aprende drenagem. No curso de fisioterapia, tem a cadeira de dermato e você aprende drenagem. Só que você não pratica assim como uma profissional, não. Você aprende por cima. Qualquer graduação, você aprende assim os básicos para depois você se especializar, né? Então, eu aprendi a drenagem, aprendi o método de Leduc, de Godoy na graduação, e depois eu fui treinando os métodos, esses dois métodos eu fui treinando, Leduc e Godoy. Comprei os livros e tal. E aí fui treinando, 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 só que eu demorava muito. E depois eu fui percebendo que tinha coisas que funcionavam mais, coisas que funcionavam menos. Aí eu fui estudando mais a fundo e fui percebendo que tinha coisas que fazia sentido eu fazer, porque eu imaginava o que é que acontecia dentro do tecido. Eu sempre gostei de imaginar, por exemplo, quando eu estava no primeiro, segundo semestre estudando anatomia, eu olhava para a pessoa, eu já enxergava no rosto da pessoa todos os ossos. E na minha cabeça eu já ia imaginando, foromital, foromital. Aí ia imaginando os músculos, né? Frontal, zigomático, não sei o que, ia falando orbital, não sei o que. Ia falando, eu olhava para a pessoa e já imaginava, imaginava, e ia falando, ia falando. E isso é muito bom quando você tem essa imaginação, imaginar além do que se vê, né? Imaginar dentro, porque aí você consegue questionar mais. E com isso você aprende mais, você aprende melhor. E aí, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu achava que ia ganhar R$ 4.500, só que ninguém me contou que esses 4.500 não era verdade. Quando você saía da graduação, que você era contratado para trabalhar em hospital, por exemplo, você não começa ganhando teto, você começa ganhando menos.
E aí você se questiona, mas por que se o teto é tanto? Mas não te pagam o teto. Não te pagam. Em lugar nenhum pagava. É interessante porque, tipo assim, hoje como empresária, e mesmo quando eu não era, quando eu era estagiária, eu via muita coisa, tipo, errada acontecendo. E realmente acontecem as coisas erradas. E as pessoas não te pagam como deveria, e tem muita coisa que eu achava injusto. Por exemplo, uma pessoa estuda 5 anos, mais 2 anos de pós, para não ganhar nem o que é dito, entendeu? Aí vem o CLT com um salário mínimo, é, um monte de coisas, né? Bota atestado, não sei o que e tudo mais. Ganha também um bocado de coisa. E mesmo assim, também é outro profissional que também não é valorizado. Então, eu estava vendo que, rapaz, se eu for ganhar um salário mínimo, eu não vou ser valorizada. Eu não via valorização, na verdade, eu não via valorização em nada. E aquilo estava me tirando, assim, do sério. Eu digo, cara, eu quero ganhar isso. Mas como que eu vou ganhar isso se ninguém quer pagar? Ninguém pagava. Ninguém pagava. Ah, pois eu vou trabalhar com outra coisa. Vou trabalhar. O que é que eu estava pensando? Eu estava pensando em vender salgado. Eu vou abrir aqui um quiosque, vender salgado, se eu vender tantos por dia, não sei o que, não sei o que. Comecei a fazer a matemática. Só que não dava certo também. Não estava funcionando. Ou seja, ninguém me contou o quanto era difícil, né? E o meu maior choque foi esse, você saber que você não era bem pago. E na área nenhuma. Nem CLT, nem se você se formar. Então, cara, pois eu vou ser empresária. Eu vou ser empresária e eu quero pagar bem as pessoas. Hoje sou eu e uma funcionária. Maravilhoso na minha vida, graças a Deus, porque também não é fácil chegar e você ter um bom funcionário. Não é fácil. Uma pessoa que realmente quer estar lá para ajudar. Porque, tipo, a minha área, eu tô aqui para ajudar a pessoa. Claro que eu tô sendo recompensada financeiramente por isso, óbvio. Eu gosto de dinheiro. Mas eu também quero ajudar a pessoa. O que é que adianta eu ganhar aquilo? Eu tenho que merecer aquilo. Eu tenho que servir. A gente veio nesse mundo para servir, assim como eu estou servindo aqui. Talvez esse conteúdo seja para você, talvez esse conteúdo não seja, talvez seja para alguma amiga sua. Compartilha se você quiser. Mas aqui é um vídeo de destrave. É um vídeo que eu estou fazendo assim, leve. Anotei aqui uns pontos no iPad. Estou vendo aqui os pontos para eu falar para vocês, que eu acho interessante e que seria de grande valia para mim, se eu tivesse naquela época. É como se eu estivesse falando para aquela Camila de 15 anos atrás. Porque aquela Camila de 15 anos atrás não sabia o que fazer. Eu era uma insegura, uma pessoa totalmente insegura. Por que que eu era insegura? Eu não sei vocês, mas eu não sabia quem eu era. Eu demorei a aprender a olhar para dentro e saber quem eu era. E quando você não sabe quem você é, como é que você vai vender? Porque as pessoas compram você. Por que que as pessoas compram as coisas? Por que que eu ajeito meu cabelo com fulana? Que eu confio na fulana. O ambiente importa, importa, mas a pessoa importa muito mais. Você importa muito mais. A sua história importa muito mais. A sua conexão, seu magnetismo importa muito mais. Então eu tinha essa insegurança, eu não acreditava em mim, por motivos que eu pensava que eu era aquilo que as pessoas diziam que eu era. Então, aconteceram muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, e eu carreguei isso durante anos. Anos, eu vim me curar de 2 anos para cá. De 2 anos para cá. Ou seja, hoje eu tenho 38, passei um bom tempo aí nos traumas. Enfim, cada um tem a sua história. E eu tô aqui para contar um pouco da minha história. E eu espero que te ajude de alguma forma. Que bata aí alguma coisa na sua cabeça, chacoalhe essa mente e diz assim, cara, é isso,
Agora eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, porque é um conselho que eu dou para você. Siga a sua intuição, o seu coração. Para mim, a minha crença é que a minha intuição é Deus falando comigo. Então eu escuto. Hoje eu paro para escutar, hoje eu paro para meditar, coisa que eu não sabia nem fazer, nem por onde começar. Então hoje eu consigo, tudo hoje eu vejo que é prática. Tudo que você pratica vira hábito na sua vida e dá certo. Claro, dá certo se você praticar aquilo que você realmente quer praticar. Porque se for começar a praticar coisas que você não quer, realmente não dá certo, não. Então eu era muito insegura, eu tinha uma baixa valorização, não sabia quanto cobrar, não sabia se o que eu cobrasse a pessoa ia querer me pagar. Meu Deus, se eu cobrar isso aqui, será que ela vai me pagar? Se ela pedir desconto, eu tenho que dar, né? Pensei muito isso, passei muito por isso. Eu ia para casas, trabalhei muito a domicílio, passei uns 3 anos no domicílio. Deixa eu ver. Não, passei uns 4 anos no domicílio. Uns 4 anos mesmo, foi. Passei uns 4 anos no domicílio e atendi muitas pessoas com grandes aquisições financeiras, pessoas milionárias. E eu já ia com aquela energia, então a pessoa acabava lendo a sua energia, mesmo sendo inconsciente, a pessoa lê a sua energia. Então, se eu já vou naquele negócio de não estar me valorizando, a pessoa já não me valoriza. Então, ela já vai baixando o preço, já vai te comparando com a fulana de tal. Ah, mas eu fiz drenagem com a fulana de tal e ela me cobrou R$ 35. Aí eu disse, eu não tenho como te cobrar 35. Dessa vez eu consegui falar, porque é muito difícil falar. Principalmente quando você está inexperiente. Eu não vou dizer mais nem no começo, é a inexperiência. E eu não tinha exemplos aqui como eu estou dando o meu. Eu não tinha com quem conversar essas coisas, eu não tinha, não tinha essas conversas, não tinha. Hoje em dia tem podcasts, tem pessoas falando aqui e tal, mas não, eu não tinha assim com quem conversar. Então acabava que eu ia metendo os pés pelas mãos. E por um lado foi muito bom, porque hoje eu tô aqui com a história para contar. Então eu me comparava muito, me comparava demais e me comparava me rebaixando, ainda tem essa. Cara, eu morri de estudar, eu era uma boa aluna, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não conseguia cobrar. Eu não conseguia me vender. Eu não conseguia aparecer. Então eu tinha medo de cobrar. E sabe também aquela síndrome da iniciante? Aquela pessoa que, é porque eu tô começando agora. Eu não vou cobrar isso aqui não. Tô começando agora, eu vou cobrar isso aqui não. Vou cobrar tanto. Aí depois de um tempo eu cobro tanto. Aí depois de um tempo, sabe quanto tempo durava? Um ano. Aí eu só aumentava, moça chata, eu só aumentava quando virava o ano, que tudo aumentava, aí aumentava o quê? R$ 10. Porque se eu aumentasse muito, o cliente que estava comigo, ele não ia pagar. Eu tive que reciclar meus clientes. Porque o valor que eu cobrava era baixo e eu tive que aumentar o dobro. E quando eu tive essa coragem de aumentar o dobro, foi com os novos clientes que vinham chegando. Porque os antigos eu tive que ir deixando. Tive que ir deixando e também parei de trabalhar a domicílio, né? Comecei a trabalhar em um lugar fixo. E aí você tem aquela aprovação. Quando você vê que você cobra mais e que deu certo, você fica mais confiante. No começo é difícil. Mas se deu certo uma vez, vai dar certo outras vezes. Então, eu cobrava barato por quê? Porque eu achava que era isso que eu merecia. Eu tinha medo de quê? Tinha medo de ser rejeitada. Tinha medo de da pessoa não me querer, não me escolher. Vocês percebem que tudo isso é emocional, gente? É emocional. Então, emocional abalado, cara, eu acho a psicologia assim incrível. Um emocional abalado, você não consegue ir para frente. Você precisa tratar o interno, sabe? Olhar para dentro, saber quem você é.
Você sabe quem você é? Se você não souber quem você está atraindo quem? Olha, na minha mentoria eu ensino o público-alvo, mas não tem como eu ensinar o público-alvo se você não sabe quem você é. Então tem que realmente começar lá do básico, sabe? Lá do início. Assim, maternalzinho mesmo. Tem que ser. O que é que eu achava que as pessoas pensariam? Fazer de tudo para a pessoa gostar para fazer o pacote, né? Obviamente. Eu achava que as pessoas me achavam muito nova e eu sempre tive cara de nova, né? Eu tenho 38 anos, algumas pessoas hoje já me dão a idade que eu tenho, mas outras pessoas dizem que eu não tenho cara de 38 anos, enfim. Mas eu tinha uma cara muito de meninazinha e isso me pegava, porque eu queria parecer mais velha para a pessoa me levar a sério. Só que depois eu percebi que não era isso. As pessoas te levam a sério independente da tua aparência. Independente se o teu cabelo tá curto ou longo. Claro que você tem que estar com aspecto de pelo menos limpeza, né? Arrumadinha. Mas eu digo independente da aparência, não é a pessoa desleixada, não. É a pessoa que tem postura, que tem posicionamento. Então as pessoas te levam a sério a partir do teu posicionamento, como você se posiciona perante elas. A postura. Então, quando você chega para a pessoa e estica o braço para aquela pessoa, que a pessoa chega, pega aqui na tua mão, você aperta com firmeza, isso é um sinal de postura, de confiança. Você é uma pessoa confiante, né? A pessoa que chega e estica o braço em alinhamento com o universo, né? Sem você se esticar muito, mas com aquela postura, como se tivesse uma pessoa aqui puxando e você realmente bem posturado, bem firme, em alinhamento, em posição de confiança, de uma pessoa corajosa, confiante, confiável. A linguagem postural, a linguagem do corpo, ela fala muito. Então, eu me preocupava com isso, com o que as pessoas iam achar de mim, com o que as pessoas iam falar de mim, se elas iam me indicar ou não. E em que momento eu me diminuía? Quando eu aceitava que o que a cliente queria, no sentido de tipo assim, posso pagar tanto? Eu não estou podendo pagar tanto. Aí eu aceitava. Só que você para de aceitar essas humilhações quando você decide. Como assim, Camila, decide? Pior que é isso mesmo. Quando você realmente decide que você não vai mais aceitar de jeito nenhum aquilo na sua vida. E você para. É simples? Não, não é, porque você está mexendo com crenças limitantes, você está mexendo com traumas, você está mexendo com muita coisa e você não sabe. No começo você não sabe o que você está fazendo. Então você tira uma força que você não sabe nem de onde vem essa força, mas ela vem. Só que tem viradas de chave, né? O autoconhecimento, eu acredito que seja algo de extrema importância para mim. E se eu acho que é algo de extrema importância para mim, eu acho que é algo de extrema importância em algo que eu vou servir. Por exemplo, eu dou aula de mentoria. Então, na mentoria, eu ensino um pouco sobre autoconhecimento. Eu não sou aquela pessoa guru do autoconhecimento, não é isso. Mas eu ensino coisas que eu sei que são funcionais, que vai servir para aquela pessoa e que ela vai conseguir destravar aquilo ali para ir para o mercado de trabalho, saber vender e saber se dar bem na vida, com massagem, entendeu? Porque a gente se desvaloriza muito. Pessoas que trabalham com mãos em serviço, massagem, drenagem, o que mais? Serviços em gerais que você vai chegar e fazer na pessoa. Não, a gente é um campo que, se a gente não se valorizar,
as pessoas não vão valorizar. Então a gente realmente tem que ter esse posicionamento de nos valorizar. Isso vem de uma coisa interna mesmo, vem de dentro. Você tem que se sentir uma pessoa de alto valor, de alto padrão. E não precisa ser pesado, não, sabe? Porque o que eu vejo, e eu já fiz muito isso, tá? Olha, eu já cheguei, eu estava em uma aula gratuita e a pessoa chegou e disse assim: "Ah, o cabelo curto, ele dá mais autoridade". Quem disse, cara? Olha que loucura, eu torei meu cabelo. Nunca gostei de cabelo curto em mim. Em mim, falando em mim, nunca gostei. Eu torei meu cabelo bem aqui, pensando que eu ia ter. Não, agora que eu vou cortar meu cabelo, eu vou ser uma pessoa altamente, sabe? E não é assim que funciona. Vem de dentro, não tem nada a ver com o seu cabelo tá curto, não. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Então acaba que, tipo assim, a gente faz besteiras na vida. Mas serviu como um aprendizado, como um ensinamento. Porque não é isso que vende. Quantas vezes eu fiz vendas sem estar com uma gota de maquiagem? Hoje eu tô com corretivo nos olhos. Minhas olheiras estão enormes. Passei corretivo aqui nos olhos e pronto. Para fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas o que vende é a pessoa confiar em você. Saber que você sabe o que está fazendo. Quando você começar a explicar e a pessoa entende que você sabe o que você está fazendo, sabe? A pessoa sente essa confiança. Por que que ela sente essa confiança? Porque você emana confiança, porque vem de dentro de você. Tudo é energia, aqui é um campo. Então a pessoa vai sentir isso de você. Você vai passar isso para ela. Então tem que ter essa confiança. E essa confiança é que vai te dar aquela identidade profissional. É uma verdade que tem dentro de você, a sua essência. E você tem que estar presente para aquela pessoa. Principalmente quem trabalha com serviço. Não adianta a pessoa estar conversando com você mexendo aqui no celular. Não tem condição um negócio desse. É sentar, olhar nos olhos da pessoa, entender a dor daquela pessoa e servir. Com amor, fazendo de tudo para ajudar. Acho que se todo profissional fosse assim, acho que a vida seria mais fácil. Mas enfim, só uma coisa que passou pela cabeça. Então as palavras sides, as palavras insights que eu quero falar para vocês são essas, ó. Posicionamento, autoconhecimento, identidade profissional, confiança, verdade e presença. São 6. Esses 6 tópicos vocês precisam dar mais atenção para mudar a vida para melhor. Uma pergunta que eu anotei aqui: quando eu comecei a mudar? Quando eu quis sair de onde eu estava e queria abundância na minha vida. Eu não aguentava mais viver ganhando só aquilo, sabe? Tipo, eu acho que eu ganhava em torno de 3 mil reais com pacientes a domicílio. Às vezes era mais 2 do que 3, tá? Sendo bem sincero aqui. Mas eu não queria mais aquilo, eu queria mais. Queria muito mais. E eu queria muito mais, eu não queria passar de 2 para 5, 10, eu queria ganhar muito dinheiro. Quanto, Camila? Eu queria ganhar 30 mil por mês. Começando a ganhar 30 para depois ficar milionária. Ainda não estou milionária, mas eu estou no processo. Então, assim, eu quis mudar. Eu quis sair daquele lugar. É que ele chega, sabe? Não quero mais estar aqui. Não quero mais chegar e estar dependendo do marido, estar dependendo do pai, da mãe. Não quero mais. Eu quero ter a minha independência. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, que você ganha pouco, você sabe que o dinheiro, aquele pouco, não dá, não, querida. Não dá. Não tem como você viver só de um salário hoje em dia. Não dá. E dá, mas você não tem liberdade, você vive apertada,
não tem luxo. O luxo que eu digo, Camila, é um Rolex. Tô nem falando disso. Tenho nem Rolex ainda, mas terei. Mas eu tô falando, tipo assim, você vai no mercantil, você compra o que você quiser, enche o carrinho, sabe? Eu queria isso. Hoje, graças a Deus, eu faço isso, mas durante anos eu fiquei sem fazer isso. Como que eu consegui fazer isso? Tomando decisão. É uma decisão, é algo que vem de dentro. Eu decidi que isso eu não quero mais. E as coisas começam a acontecer. Você começa a montar estratégias, planos de ação para sair daquele lugar. E você sai. Como hoje. Hoje eu tenho outros planos já para sair do lugar que eu estou e avançar e evoluir mais ainda. E a vida é uma eterna evolução, não tem fim, não acaba. Mais que você esteja milionária, você tem outras metas. Bilionário, você tem outras metas. Sempre vai ter algo para a gente fazer, para a gente sair da zona de conforto, para a gente evoluir e querer mais dessa vida. Interessante que me veio uma coisa agora. Eu tinha uma crença limitante religiosa muito forte. Meus pais diziam assim para mim: minha filha, não queira mais nada da sua vida. Sempre peça saúde e sempre ore assim: Senhor, só me dê o necessário para a minha vida e salvação da minha alma. Eu levei essa frase durante anos para terapia. Porque eu pensava que ganhar dinheiro era pecado, gente. Que loucura. Eu pensava que eu trabalhando na área da estética, eu ia morrer no mármore do inferno. Gente, eu rio hoje, mas vocês não têm noção como eu passei anos na terapia. Ainda faço, inclusive. Faço. Gente, terapia é. Ai, eu amo. Sem condições. Sem condições. Sabe, quando. E tá tudo bem, eu não julgo meus pais por isso. É a crença deles. E eu peguei pra mim porque eu não sabia quem eu era. Porque quando você descobre quem você é, e você não é o que você faz, você é essência divina. Todos nós somos essência divina. Nós não somos o que fazemos. Se for por isso, o que é que você é? Eu sou fisioterapeuta, eu sou isso aqui, eu tenho meu pai aqui, minha mãe aqui. Não, minha filha, você não é isso. Quer dizer que um recém-nascido que não tem profissão, não faz PN da vida, ele não é nada. Ele é tudo, querido. Aquele ser é um ser divino. Uma criança, um bebezinho. Meu Deus, é uma essência pura. É a coisa mais pura de essência divina. É um recém-nascido. Coisa mais linda do mundo. Vocês estão entendendo que você não é o que você faz? Se você é essência divina, vou falar aqui um pouco da minha aula de mentoria para vocês. Se você é essência divina, o que é que Deus é? Deus é amor? Então você é amor. Deus é alegria? Então você é alegria. Você é essência divina, você é filha de Deus, herdeira de Deus. Entendeu? Mas fulano, ele é, sei lá, assassino, vai pro mármore do inferno. Eu não acredito. Eu. Eu acredito em consciência. Eu acredito em ciência. Não é porque ele matou fulano, fez uma ruindade com cicrano. Claro que isso é péssimo, isso é horrível. E a gente sofre com isso. Eu detesto, inclusive, eu nunca gostei de assistir jornal quando eu era mais nova, porque hoje a gente nem assiste mais na televisão, porque antigamente era tudo, né? Você assistia o Globo e passava aí as coisas. Mas eu nunca gostei porque era muitas coisas ruins aparecendo no jornal e eu nunca gostei de assistir porque sempre era coisa ruim. Eu não queria saber de coisa ruim, queria saber de coisa boa. Enfim. Então, essas pessoas que fazem coisas ruins, eles não são o que eles fazem. São seres inconscientes. Novamente, não estou induzindo que você pense igual a mim, mas é a minha crença. E que hoje, graças a Deus, me ajudou muito. Porque eu saí daquela zona de que ia morrer
e que ia para o mármore do inferno e ia queimar no inferno. Porque eu queria dinheiro, porque eu gostava de dinheiro. Aliás, gosto. Aliás, quero dinheiro. Tenho dinheiro. Ai, como é bom falar isso, meu Deus. Com liberdade. Porque quantas vezes eu falava isso com dor no coração, com peso. Qual crença aparece aí na tua cabeça quando eu falo essas coisas? Com certeza deve aparecer alguma crença aí. Mas são crenças, gente. Dinheiro é papel, certo? Isso é uma piranha de cabelo. Tudo tem energia, tudo é formado por átomos. Dinheiro é papel. Dinheiro faz mal a alguém? Não. O ser humano que faz. Não é o dinheiro, é o ser humano. Isso aqui é como um papel, é uma matéria. Faz mal a alguém? Não, não faz mal a ninguém. Mas se eu chegar e pegar essa piranha e tacar na cara de alguém, a culpa é da piranha? A culpa é minha que joguei na cara de alguém, né? Não? O dinheiro do mesmo jeito. Não é o dinheiro que faz mal, é o ser humano que fez coisas ruins, que fizeram mal a uma outra pessoa. Entende? Por isso que eu estudei autoconhecimento. Eu precisava, sabe? Algumas pessoas não precisam, eu acho, né? Não sei, tá tudo bem. Mas eu só consegui mudar de vida e sair daquele caos que tinha dentro de mim quando eu olhei pra dentro. E, cara, olhar pra dentro é bom demais. Tem gente que diz assim: ah, você é cheia de Deus. Todos nós somos cheios de Deus, porque somos fragmentos de Deus. Deus é o todo. Imagina o mar. Nós somos uma gota do oceano. Todos nós. Assim como você é. Eu sou fragmento, você é fragmento de um todo. Todos somos um. Se eu ficar com raiva de alguém, ou se você ficar com raiva de alguém, é como se você estivesse com raiva de você mesmo. Porque a raiva sempre está em você, não no outro. E não tem como eu fazer mal para uma pessoa se todos somos fragmentos de um todo e todos somos um. Se eu fizer mal para alguém, eu estou fazendo mal é para mim mesmo. É muito complexo isso. Não sei se vocês vão entender agora. Algumas pessoas podem entender, outras não. Vocês podem pesquisar um pouco sobre isso. Mas é bem interessante. É muito mais leve o mundo quando você enxerga com um olhar de psicologia mesmo. Não precisa ser psicólogo, tá? Mas você, quando começa a ler bastante, tem vários livros sobre isso. Quando você começa a ler muito, você abre muito a sua mente fica, sabe? Você começa a entender as pessoas. E quando você entende mais as pessoas, você tem mais amor pelas pessoas. Você para de julgar. Você, não é que você aceita, você não julga. Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Não tem como eu chegar e empurrar a goela abaixo aquilo que eu acredito. Não, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas crenças. Graças a Deus, bem menos crenças limitantes. Então, assim, o que realmente faz a diferença é você olhar para dentro. Quando você olha para dentro, que você sabe quem você é, você começa a ser uma pessoa magnética, mas com o magnetismo correto. Na verdade, todos nós somos magnéticos, mas tem o magnetismo correto daquilo que você quer atrair para você. E o que eu queria realmente ter ouvido quando eu me formei foi isso. Que realmente existem crenças limitantes, que eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, que eu sou muito mais do que isso.
E você é muito mais do que isso. Mas muito mais. Muito mais. E tá tudo bem, tá? Quando, Camila, eu tenho um trauma muito grande porque meu pai disse isso, minha mãe disse isso, e eu passei anos da minha vida achando que eu realmente era isso. Gente, não vou longe não. Na minha família próxima, é, é, falam isso o tempo todo, mas eu não vou mudar ninguém. Você não muda ninguém, não. Você só muda você mesma. Mas quando você muda você mesma, quando você muda o seu mundo, tudo ao seu redor muda. O perdão é fácil quando você entende isso. Porque é muito fácil falar, você tem que perdoar. Como, minha irmã? Como é que perdoa? Diga aí, como é que perdoa? A gente só perdoa quando a gente olha para dentro, quando tem o autoconhecimento. E o perdão, ele nunca é pro outro, sempre é para você. Sempre é para você. Que também é uma coisa mais profunda para se conversar, que eu não sei se vocês vão entender isso agora. E é isso. É o caminho que eu estou percorrendo. E eu espero que alguma coisa desse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se quiserem comentar, comentem. Se quiserem conversar mais, conversem. Eu estou falando aqui com pessoas, assim como eu. E qualquer assunto que vocês quiserem falar e conversar, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Fique com a paz que já existe aí dentro de você. E até o próximo vídeo.